mulheríssima linda! Gente, hoje eu vim contar pra vocês o relato do parto da Laura, como que foi, e já vou adiantando que foi babado, foi sofrida, minha experiência, né, gente? Mas como vocês pedem bastante pra contar, eu vou contar hoje o dela. E em um outro momento eu conto das nenéns também, que foi babado. Ô, sofrimento é ser mãe, né? Não, é uma delícia, maravilhoso. Mas vamos lá, gente. No dia 21 de maio de 2013 eu comecei a sentir contração. Comecei a sentir uma cólicazinha, assim, sabe? Bem chatinha, assim, na parte das costas, como se fosse menstruar. E aí eu já fiquei alerta. Passou umas 2 horas, continuava e aumentando, sabe? Tomei um banho. E no banho saiu o tampão. Eu passei a mão assim, ó, e tinha um fiozinho de sangue no meu dedo. E eu falei assim, bom, vai ser hoje. Liguei pra minha mãe, fiquei, né, toda, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Toda emocionada. Só que eu tava muito ansiosa pra ter a Laura logo, então eu não tava com medo, eu tava muito ansiosa. Aí passei o dia, de meio-dia até a noite. Quando chegou a noite eu fui pro hospital. E aí eu tava só com o dedo de dilatação. E na época eles não me internavam com menos de 4 dedos. Hoje eu não sei como que é, se é 5, se é 6. Eu não sei como que tá, mas na época era só com 4 dedos de dilatação pra cima. E aí a gente foi no primeiro hospital, eles não internaram. Fomos no segundo hospital, não internaram. Fomos no terceiro hospital, não internaram, porque tava só com o dedo, né, gente? E eu tava lá desesperada, meu Deus, vai nascer, moça! E ela, paz de frescura, mulher, vai nascer nada. Eu e todo mundo tava comigo, né? E minha família foi toda junta pros hospitais, gente. Parecia que parecia que tava nascendo um neném, sabe? É, tava nascendo um neném. Mas enfim, voltei pra casa. E aí eu tive que passar a madrugada toda sentindo dor, senti. 7 horas da manhã que eu não tava aguentando mais. Fui pro hospital de novo. E aí eles me internaram porque eu tava com 4 dedos de dilatação. Internaram, minha mãe não pôde ficar comigo, pra quem não sabe eu tive gêmeas na adolescência, não, tive a Laura na adolescência, eu engravidei com 13 e ganhei com 14, tá? Então eu tinha 14 anos na época e não deixaram minha mãe ficar comigo, eu estava insegura, estava com medo, estava parindo e eu era muito nova, bebê que faz bebê não é mais um bebê, mas, gente, eu ainda era imatura, não tinha conhecimento de nada, sabe? Minha mãe já tinha tido 2 filhos, então ela sabia o que era uma contração, ela sabia o que era ter um filho, então ela poderia me orientar ali, estar comigo, e não deixaram ela ficar comigo. As enfermeiras super brutas, sabe, assim, ninguém tava nem aí pra mim, eu não sei se é pelo fato de eu ser muito nova, ou ser um hospital público, ou o turno também que tava muito ruim. Os médicos eram bem, como que eu posso dizer, bem açougueiros, as enfermeiras super mal-humoradas, sabe? Ninguém tava nem aí pra você, era como se você fosse uma cadela, tipo assim, pega, faz o procedimento, mas não tinha amor, não tinha empatia, não tinha nada. E eu era tão inocente, gente, que eu tinha feito a mala da maternidade só da Laura, eu não tinha feito a minha mala, eu não tinha conhecimento, eu não tinha ninguém pra me orientar. Minha mãe, tadinha, ela fazia o que ela podia, sabe? E aí eu fui pro hospital sem mala. Então chegou pra me internar e minha mãe falou, cadê sua mala, Paty? Eu falei, que mala? E a enfermeira, quem tava preenchendo a ficha, minha mãe tava preenchendo a ficha, e a moça perguntou, e a mala dela? E aí a minha mãe, tipo, ela não trouxe nada? Não. Aí foi minha mãe correr pra comprar pijama, pra comprar sutiã de amamentação, pra comprar absorvente, pra comprar calcinha, que eu não tinha nem calcinha, meu amor, pra esse evento. Eu não tinha nem calcinha pra esse evento, vocês estão entendendo? E aí minha mãe trouxe tudo, foi, lavou, colocou na máquina de secar, secou tudo bonitinho, levou pro hospital. Tudo isso antes de eu ganhar a Laura, tá? Assim, em poucas horas. Ela foi, ela e meu irmão, maravilhosa, maravilhosa. Minha mãe foi um anjo pra mim. E eu lá, morrendo, acabada, né, de dor, contração, e nada da bem tá vindo. E aí, tô falando muito e aí, né? Tá, vou tentar me controlar. Chegou a hora da Laura nascer, 10 dedos de dilatação, fui pra sala de cirurgia. E como eu disse, eu sofri muito, o atendimento foi péssimo, sabe? Os médicos muito mal-humorados, muito não humanos, não sei. Fui pra sala de cirurgia e eles começaram a falar um monte de coisa assim, sabe? Tipo, meu, quantos anos essa menina tem? Cadê o pai da criança? Ai, é um pedófilo, ai, não sei o quê. Então, assim, um momento que era pra ser tão especial pra mim, um momento que eu ia
que eu estava parindo, que eu estava trazendo uma vida, que eu estava trazendo luz para um outro ser humano. Porque quem é mãe sabe, gente, é um momento mágico, é um momento único, é um momento que vai acontecer só aquele momento, entendeu? Então, assim, tem que ser especial, tem que ser comemorado, porque querendo ou não, é uma vida. Só que assim, pelo fato de eu ter 14 anos, as pessoas olhavam com outro olhar, sabe? Não olhavam com um olhar de empatia, tipo assim, poxa, ela só tem 14 anos, ela tá sozinha, ela tá com medo, ela tá insegura, ela tá tendo um neném. Não. Aí que eles judiavam mesmo, sabe? Então eu fui muito judiada, fui muito maltratada, escutei muita coisa, tipo, maldosa, sabe? Principalmente dos médicos e dos enfermeiros que fizeram o meu parto. Então, assim, tinha uma energia muito pesada ali que eu não queria e não quero sentir nunca mais na minha vida. Então, o que aconteceu comigo, eu nunca desejo pra ninguém, sabe? Nem pra minha pior inimiga, não tenho inimiga, mas não desejo pra ninguém, porque é um momento que marca, sabe? Marca a nossa vida. A chegada do nosso filho nos marca. E era pra ser um momento lindo, era pra ser um momento mágico. Mas não, se transformou em um terrível pesadelo. Resumo da ópera, ganhei a Laura, ela saiu tudo, os médicos lá, né, ainda falando, e a médica começou a me costurar, a Laura nasceu perfeita, 3 quilos e pouquinho, grande, gordinha. E aí eu perguntei pra médica quantos pontos que eu tinha levado, né? E ela falou assim, por acaso eu conto os pontos pra te falar? Então assim, foi do começo ao fim com grosseria, foi do começo ao fim pisoteando, como se fosse uma cadela mesmo, sabe? E cadela você ainda dá um pouquinho de amor, dá um pouquinho de carinho, tipo, você vê o sofrimento. E eles não, sabe? Tipo... Pois bem, passou, fui pra sala, fui pro quarto, tomei um banho. E não podia, minha mãe não podia ficar comigo, ninguém podia ficar comigo. Mas a hora que eu ganhei a Laura era a hora de visita. Então a minha mãe viu eu tomar banho, minha mãe, porque ela veio visitar, podia entrar, eu já tinha ganhado, já tava no quarto, ela podia entrar. Ela entrou, ela viu meu estado, eu tava pálida, eu tava com muita hemorragia, então tava sangrando muito, tava sangrando uns coágulos desse tamanho, assim, sabe? Tipo, caía assim no chuveiro. Pá, 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 pá. E eu tava branca, fraca, porque eu tinha feito muita força, fazia a força errada pra ter a Laura, não sabia. E quando veio uma enfermeira, que assim, foi um anjo aquela enfermeira, um anjo. Ela veio e falou assim, mãezinha, você tá fazendo a força errada. Agarra a perna assim e faz força. E aí eu fiz a força certa, que é a força de fazer cocô, com as pernas levantadas. Gente, a Laura nasceu em meia hora, sério. Então eu fiquei sofrendo muito tempo fazendo força errada, fazendo força pra dentro. E veio uma enfermeira que não estava no turno, me ajudou e foi embora. E foi um anjo, porque o resto que estava ali não me ajudou em momento algum. Via eu gritando, via eu com dor, pedia pelo amor de Deus, desesperada pra me ajudar. E ninguém fazia nada. E aí minha mãe viu eu naquele estado e ela ficou muito preocupada, tipo, muito preocupada mesmo. Ela falou, meu Deus, ela tá normal. E eu falei, mãe, eu tô com muita dor. Eu tô com muita dor. Então ela nem tinha nascido, ok, a dor de contração eu não tinha mais, mas eu estava com muita dor em um ponto que tava costurado. Tava com muita dor, eu não conseguia ficar de pé, eu não conseguia andar, eu não conseguia ficar sentada. Eu tinha que ficar deitada pra dor amenizar. E eu já tava desesperada. E minha mãe tinha que ir embora, porque o horário de visita tava acabando. Tinha mais 3 moças no mesmo quarto que eu. E eu falei, mãe, pelo amor de Deus, não vai embora, eu não vou conseguir cuidar da Laura. Como que eu vou amamentar? Como que eu vou cuidar dela assim? Oi! Douglas tava aqui me chamando. E eu pensei, meu Deus, como que eu vou cuidar dela assim? Não, mãe, me ajuda. E ela não podia ficar, não podia. Ela foi embora. Quando ela foi embora, eu respirei, falei, vou ter que chamar a enfermeira. Eu chamei a enfermeira, falei, olha, eu tô com muita dor, não tô aguentando de dor. Aí ela chamou a médica, uma outra médica que não fez o meu parto. E ela veio me examinar. E ela colocava os dedos assim, sabe, dentro de mim. Eu já tava costurada, gente. Não tava com anestesia, não tava com nada. E ela faltava enfiar a mão dentro de mim pra ver qual que era o problema. E eu... Tipo assim, eu me contorcia de dor real, porque já estava doendo antes dela colocar a mão. E ela colocando a mão sem anestesia, sem nada, eu toda costurada, tipo assim, parecia um filme de terror, sabe? E ela falava assim, se você não ficar quieta, eu não consigo examinar. Aí ela bufava assim, tipo... Nossa, assim fica difícil, sabe? Meu, eu tô naquela situação. E ela ainda, tipo...
sabe, toda grossa. E as mulheres que estavam no quarto comigo, tipo, horrorizadas pelo tratamento. Aí ela só olhou pra enfermeira e falou assim: coloca ela na maca e volta lá pra sala de cirurgia. Aí pegaram a Laura, que tava do meu lado assim, no bercinho, voltaram ela lá pra dentro e me colocaram na maca, voltaram pra sala de cirurgia. Não me falaram absolutamente nada, o que tava acontecendo, tipo assim, um estado de pânico total, né? Porque eles não falam. E eu tava com tanto medo, eu tava tão apreensiva de perguntar o que tá acontecendo e tomar outra paulada, tomar outra pancada, que eu nem perguntei mais nada. Me voltaram pra sala de cirurgia, eu com hemorragia lá, com muita dor. Me deram anestesia RAC, pra você ter uma noção. Eu tive parto normal e tive que tomar anestesia RAC depois. Tomei a RAC e eles me abriram de novo, tiraram, descosturaram os pontos, pegaram uns ferros gigantes, ficaram mexendo. Não era placenta, porque a minha placenta a médica tinha tirado. Na hora ela me avisou: olha, fica quieta que eu vou tirar a placenta na hora do parto. Então eu sabia que não era placenta. Mas eles também não me falaram o que foi que aconteceu no dia, tá? Então assim, foi uma omissão de informação tremenda. Quando eu estava na sala de cirurgia, minha mãe ligou no hospital pra saber como que eu tava, porque ela ficou mega preocupada. E eles não deixaram ela ficar, né? E a moça falou pra ela: não, tá tudo bem, sua filha tá super bem, já comeu, já deu mamar, tá dormindo agora, estão maravilhosamente bem. Olha só, que mentira. E eu tava lá na sala de cirurgia, anestesiada, Laura lá dentro. Passou, a anestesia tem que ficar 8 horas deitada, fiquei 8 horas deitada, pra depois virem me trazer a Laura pra eu poder ficar. Quando a anestesia passou, eu já realmente não sentia mais dor. Resolveram o problema de uma maneira muito infeliz, né? Infelizmente foi assim. A minha experiência aos 14 anos, eu gostaria que tivesse tido um pouquinho mais de zelo, sabe? Mais de cuidado, mais de humanidade comigo ou com qualquer outra pessoa. Gente, ninguém merece passar pelo que eu passei. Foi assim, um filme de terror. Tanto é que quando eu engravidei das nenéns, eu tinha horror de parto normal. Eu falava: nunca nessa vida eu vou ter parto normal de novo, pelo que eu passei. E aí das nenéns foi cesárea, e eu conto pra vocês no outro relato. Pois bem, no outro dia minha mãe veio, e aí eu contei tudo pra ela ficou horrorizada e tal, mas já tinha passado. E eu fui pra casa com a Laura, aí eu já não sentia mais nada e tudo mais. Gente, minha experiência, tá? Não tô contando aqui pra vocês ficarem com medo de ter parto normal, pelo contrário. É maravilhoso, é incrível, o neném saiu, você não sente mais nada, você se recupera muito mais rápido, tem várias vantagens. Mas se você pegar um turno desgramado, igual eu peguei, foi pelo SUS, não pelo fato de ser pelo SUS, porque assim, o ser humano não pode tratar o outro assim, independente de se é hospital particular ou hospital público, né? Então, assim, foi desumano, independente de se você tem dinheiro ou não se deve tratar um ser humano daquela forma. E foi isso, minha gente. Passou, né? Sobrevivi, tô costuradinha, lindinha. O brinquedo tá funcionando numa boa, entendeu? Não se preocupem comigo. E me conta como que foi o seu depoimento, como que foi o seu parto, se foi sofrido, se foi cesárea, se foi normal, se correu tudo bem, se te ajudaram na hora do parto, se você pegou uma equipe boa ou se você pegou uma equipe carrasca igual a minha. Na época não tinha lei pra isso, lei que protegesse a gestante, né, na hora do parto. E eu, leiga do jeito que era, também não ia conseguir aplicar e nem pedir os meus direitos, infelizmente. Mas me conta como foi o relato do seu parto, me conta o que você achou da minha experiência e eu vou ler tudinho os comentários depois e responder, tá bom? Um beijo, pleníssima, até o próximo vídeo e vou gravar o relato do parto das nenéns, tá bom? Beijo!